Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre talvez a pergunta que eu mais recebo aqui no consultório, que é a seguinte: doutor, como é que vai ficar a minha cicatriz depois da retirada do câncer de pele? Bom, o diagnóstico de câncer de pele nunca é bom, né? Especialmente no rosto, e sempre bate aquela preocupação. Claro, o paciente quer ser curado, quer, antes de tudo, ter o tumor removido, ter as margens livres para poder se ver livre daquele tumor. Mas o pensamento que vem logo na sequência é como é que vai ficar ali minha cicatriz, vai ficar deformado, vou ficar com um afundado. Então esse vídeo é para falar sobre essas dúvidas. Se você conhece alguém que passou por esse procedimento, vai passar, envie esse vídeo para ela. Primeira coisa, assim, a gente precisa definir os tipos de retirada de câncer de pele. Tem algumas retiradas que, apesar de ser num lugar difícil, sei lá, no nariz, na pálpebra, a gente faz uma excisão simples, uma simples retirada com uma margem é uma coisa fácil de fechar. Então a gente chama de fechamento primário. Então esses são os casos mais tranquilos, a gente fecha a ferida borda a borda, não tem grande complexidade, essas cicatrizes tendem a evoluir muito bem, apesar ou com o cirurgião, não importa muito, essas são as cicatrizes que vão melhor aí, que às vezes fica até muito pouco perceptível. Porém, o que a gente está acostumado a fazer aqui são as retiradas mais complexas, defeitos maiores, enfim, 1,5, 2 centímetros no rosto, né, no nariz, na orelha, na pálpebra. E a maioria desses casos, né, quando é no rosto, deve ter algum tipo de avaliação de margens no intraoperatório. Então pode ser a análise por congelação em face ou a análise micrográfica de Mohs. E boa parte dos procedimentos que eu faço eu reconstruo para alguns cirurgiões de Mohs. Um alô para a doutora Juliana, que paga boa parte das minhas contas, garante a ração importada do meu gato. Então boa parte do que eu faço é fechar defeitos após a retirada do câncer de pele. E então nesses casos o que a gente pode fazer para reconstruir? Falando especificamente do rosto, a gente costuma usar retalhos de pele, ou seja, a gente gira a pele da região para cobrir o defeito. A gente sabe que a melhor pele para cobrir o defeito é a pele vizinha. Então, assim, vamos dizer, se eu tenho um defeito aqui no nariz, a melhor pele é a do dorso do nariz. E se não estiver disponível, a região da testa, a gente vira. A pele vizinha tende a ter a mesma espessura, característica e cor. Se eu tirar uma pele da barriga do paciente, a cor não vai ser exatamente a mesma. E aí eu passo para o próximo ponto, que é o enxerto de pele. O enxerto de pele é tirar a pele totalmente de algum local, a gente coloca no soro ali um pouquinho e depois implanta no defeito. A gente amarra ali e faz um curativo comprimindo meio que para pegar ali, criar uma raizinha, um vaso sanguíneo que vai nutrir. E essa é uma pergunta muito comum também dos pacientes. Ah, doutor, você não pode simplesmente tirar a pele de outra região que está sobrando aqui na minha barriga, aqui, enfim, aqui embaixo, já aproveita e já tira? Poder eu posso, é um procedimento simples o enxerto de pele, só que a evolução dele é pior que o retalho. O retalho, que é a pele da vizinhança que a gente gira, a evolução dele é bem melhor, a gente não tem tanta complicação, o enxerto perde uma parte, geralmente tem uma necrose, tem que limpar. E principal, o resultado estético depois é pior. O enxerto tende a ficar com uma cor diferente, geralmente mais branco. A pessoa bate o olho e fala: o que você fez aí nessa? Porque percebe na hora que é uma coisa diferente. E aí tem os casos mais complexos, aí defeitos muito grandes. Aí eu não vou falar nesse vídeo, porque senão teria 3 horas o vídeo, mas nesses casos a gente precisa levar às vezes cartilagem, às vezes uma estrutura como a costela, osso, enfim. Uma coisa mais complexa, aí depende de caso a caso. E talvez o mais comum aqui para a gente que lida todo dia com câncer de pele seja na ponta do nariz ou algum defeito grande no nariz que a gente leve pele da região da testa dobrada. Esse seria talvez o caso complexo que vale a pena a gente tocar. Mas tem vídeo específico no meu canal falando sobre o retalho frontal, frontal mediano ou retalho indiano. E os fatores que levam a uma melhor ou pior cicatrização. Bom, primeira coisa é a localização. Lesões no rosto tendem a cicatrizar melhor do que uma lesão nas costas, onde é tenso, né? Lesão nas costas ou, enfim, no joelho, uma área de dobra, cotovelo, essa tende a alargar a cicatriz, às vezes pode abrir os pontos, porque é uma tensão, a região muito tensa. Região do rosto
enfim, é pior você ter um câncer de pele no rosto, né? É mais traumático, o rosto é uma área mais estética, assim, mas a cicatrização tende a ser melhor. Outra coisa é o tamanho do defeito, defeitos maiores, mais difícil, maior a cicatriz, maior o retalho que eu tenho que fazer para cobrir, para não ter nenhum tipo de deformidade, porque imagina na asa do nariz, se eu simplesmente fecho borda a borda, vai ficar torto, então eu preciso roubar a pele de outro local para não ficar torto, para não ficar assimétrico. Que o assimétrico é o que o olho humano percebe na hora. Você olha e fala, tá assimétrico. E isso chama muito a atenção. A gente tende a esconder a cicatriz do retalho nas áreas de dobra, enfim, embaixo do tarso, aqui da pálpebra, na lateral do nariz. E as características individuais, assim. Paciente jovem tende a fazer uma cicatriz às vezes mais hipertrófica, paciente idoso tende a ter uma cicatriz mais discreta, e o muito idoso aí, enfim, a cicatrização é mais difícil, mas graças a Deus a maioria dos cânceres de pele são nos pacientes acima de 60 e que a cicatriz desses pacientes costuma ir bem. Também outra coisa, é muito mais comum em paciente branco, né, paciente com a pele clara, que a cicatrização não forma queloides. Tem câncer de pele em pacientes de pele negra, mais escura? Tem também, e nessa população tende a formar mais queloide, cicatriz hipertrófica. Mas, enfim, graças a Deus, a maioria dos cânceres é somente da população branca, que não tem tanto esse problema de queloide. E por último, as dicas que eu dou para você para cuidar da cicatriz: manter ela sempre limpa, cuidado que às vezes forma uma crosta em cima, sai um pouquinho de sangue, um pouquinho de seroma ali, e aquela crosta pode infectar. Lave bem, deixe o curativo 24, 48 horas, ou depois lave bem com água e sabão. Se o cirurgião passou ou não, uma pomada de mupirocina, aplica ali, mas deixa limpa a ferida. Evitar o sol a qualquer custo por 3 meses, e do terceiro ao sexto mês passar bastante protetor, porque o sol na cicatriz recente pode deixar ela pior, pode pigmentar. E, se possível, deixar essa cicatriz mais hidratada, alguma pomadinha ali. Não tem tanta evidência científica, mas deixar ela hidratada é uma boa ideia. E se tiver algum tipo de fibrose, fazer uma massagem no local. Bom, cada caso é único, fica difícil de eu falar exatamente. Se você passou por esse processo, conta como é que foi, e até o próximo vídeo. Tchau!